Bem, agora eu vou chamar a doutora Andresa Francisco Martins, que é da coordenação da Comissão Municipal de Controle de Infecção de Porto Alegre, que vai falar sobre a descrição dos primeiros casos da nova DL metalo-beta-lactamase no Brasil e as medidas de controle estabelecidas. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito pela associação e dizer que esse momento é um momento bastante importante para a nossa cidade, para o nosso estado, no contexto do país. E naquilo que nós pudermos contribuir, estamos à disposição para isso. Bem, então eu vou começar a apresentação apresentando uma linha do tempo dos eventos que se sucederam no momento que nós identificamos os primeiros casos de NDM aqui no município de Porto Alegre. O primeiro contato, então, foi feito no dia 27 de março pela Fiocruz, que contatou o LACEN para informar sobre a identificação de 2 casos de NDM procedentes do Hospital Nossa Senhora da Conceição. No mesmo dia, a Anvisa entrou em contato também com o hospital para passar essa informação. E no dia seguinte, no dia 28 de março, a Anvisa entrou em contato então com a Vigilância Municipal, aqui de Porto Alegre, para fazer a notificação oficial desses casos. No dia 28 de março, desculpe, tem um erro ali, 28 de março, nós enviamos um e-mail circular para todos os hospitais da cidade, informando sobre essa situação, para que todos pudessem, então, se atentar e adotar as devidas medidas que fossem necessárias na investigação dos casos. No dia 2 de abril, nós fizemos uma primeira reunião com o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Essa reunião foi na Secretaria Estadual de Vigilância em Saúde. Então, teve a participação do Estado, da Vigilância do Estado, do município, e também da direção do hospital e do controle de infecção do hospital. Nessa reunião, então, nós conversamos com o hospital para entender melhor quais eram as características desses pacientes, quais eram as características clínicas desses pacientes e em que situação esses pacientes estavam, se estavam ainda hospitalizados, em isolamento, ou se já tinham tido alta. E também para definir algumas medidas que o hospital adotaria a partir daquele momento. No dia 3 de abril, houve então a publicação da comunicação de risco da Anvisa. Essa comunicação de risco foi divulgada para todos os hospitais do país, então, como uma forma de informar, primeiramente, aos serviços de saúde, que seriam os mais interessados nesse momento em ter conhecimento da situação. Isso não foi divulgado amplamente no site da Anvisa, por questão de tentar conter uma possível especulação da imprensa. Então, dessa forma, a Anvisa optou por divulgar isso para os hospitais. E no dia 5 de abril, se constituiu, então, um grupo de investigação aqui em Porto Alegre. E nesse grupo, então, vieram 2 técnicos da Anvisa, de Brasília, vieram duas monitoras, 2 investigadoras, na verdade, do EpiSUS, do Ministério da Saúde, e mais o monitor do EpiSUS, que é da Anvisa aqui de Porto Alegre, da área de portos, aeroportos e fronteiras. Esse grupo de investigação foi também composto por profissionais do Grupo Hospitalar Conceição, associado também com a vigilância do município de Porto Alegre e com a vigilância do estado do Rio Grande do Sul. Então, esses foram, na verdade, os primeiros eventos que aconteceram a partir da notificação dos primeiros casos.
Como que esses casos foram identificados, né? Como que a gente chegou nesses casos? Então, para que vocês possam entender o procedimento que foi adotado aqui no Estado. De acordo com a nota técnica da Anvisa, já em 2010, referente à investigação de KPC, nós orientamos a todos os laboratórios, principalmente dos hospitais, que encaminhassem as enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos para o LACEN. Então, prioritariamente isolados clínicos, mas também amostras de cultura de vigilância, para que o LACEN pudesse, então, fazer a investigação epidemiológica adequada. E isso foi realizado, essa recomendação foi feita, independente de o laboratório utilizar alguma outra estratégia para identificar algum mecanismo de resistência ou algum tipo de carbapenemase. A partir dessas amostras que foram encaminhadas para o LACEN do Estado, o LACEN fez a triagem dessas amostras e encaminhou as amostras suspeitas de ter alguma carbapenemase para a Fiocruz. A Fiocruz, até o final de 2012, estava investigando apenas a presença de KPC. A partir de 2013, em março, então, quando eles adquiriram os primers adequados para fazer a investigação de NDM, eles começaram a fazer essa investigação através de uma busca retrospectiva. Então, todas as amostras de 2012 que eles tinham armazenadas e que tinham tido um resultado negativo para KPC, foram investigadas para NDM. E a partir dessa busca retrospectiva, então, esses nossos casos foram identificados. Aqui a gente tem, então, uma tabela, talvez tenha alguma dificuldade para observar, mas é uma tabela com o resumo dos casos. Atualmente nós temos, então, 7 casos identificados no Hospital Nossa Senhora da Conceição e um caso identificado na Santa Casa de Porto Alegre. Esses pacientes, então, o primeiro caso, ele é de setembro de 2012, depois os demais casos identificados todos no ano de 2013. Nós tivemos, nesses casos todos, uma amostra que foi procedente de material clínico, que é um paciente que teve um material coletado do tendão, então um paciente que sofreu amputação dos dedos, um paciente diabético, e a partir desse material clínico foi então identificada uma providência produtora de NDM. Os demais pacientes, sua identificação foi realizada a partir de isolados de cultura de vigilância. Então, sendo que Enterobacter cloaceae é o micro-organismo que predomina nessa situação, mas nós tivemos a identificação agora, ainda no início dessa semana, pela Fiocruz, de uma Klebsiella pneumoniae, também isolada em uma cultura de vigilância de um paciente, inclusive com uma característica um tanto questionável. Essa identificação está sendo confirmada, porque a princípio a gente teve positividade para KPC e para NDM no mesmo isolado. Aqui a gente tem um resumo da procedência dos pacientes, então, dos 8 casos. 2 pacientes são do município, são residentes do município de Porto Alegre, e os demais pacientes, eles residem em municípios localizados, a maioria deles, com exceção de Dom Pedrito, na região metropolitana de Porto Alegre. Então, todos os pacientes atendidos em hospitais aqui da capital, né, no Hospital Nossa Senhora da Conceição ou na Santa Casa, mas muitos deles que estão residindo em municípios que não fazem parte de Porto Alegre, então, o que também nos leva a um alerta maior em relação ao Estado, em relação à disseminação desse mecanismo de resistência num Estado como um todo. Aqui a gente tem um gráfico que exemplifica os 6
primeiros casos identificados no Hospital Nossa Senhora da Conceição, junto com uma linha do tempo, onde a gente tenta entender por onde esses pacientes passaram dentro do hospital e que tipo de relação epidemiológica ou de espaço físico poderia existir entre esses pacientes para justificar a disseminação de NDM. Então, a gente pode observar que a maioria dos pacientes esteve em UTI, apenas um paciente não esteve em UTI, e a maioria dos pacientes também passou pela enfermaria 3, ou 3A, ou 3B, ou enfermaria 4. Então, nós temos essas áreas do hospital como sendo áreas importantes na nossa investigação. Além disso, todos os pacientes acessaram o hospital, aqui a gente pode ver na linhazinha azul, pela emergência do hospital, o que também nos mostra que essa área, que a gente sabe que é uma área bastante crítica em todos os hospitais, também é importante na nossa investigação. Falando dos pacientes ainda, as características clínicas desses casos, então, nós temos pacientes com algumas doenças importantes, comorbidades importantes, como pacientes diabéticos, hipertensos, com bronquite, um paciente também com HIV, neoplasia, então nós temos paciente com neoplasia de intestino, neoplasia de pulmão, paciente com obesidade e também doença pulmonar obstrutiva crônica. O paciente mais jovem desses 8 é um paciente que foi diagnosticado com uma leucemia, com LMA. Então, todos esses pacientes com características de doença crônica bastante importante. A situação atual desses casos, então, nós tivemos um óbito entre esses 8 casos. Nós temos 3 pacientes que já estão em alta, tiveram alta, 2 pacientes que permanecem em enfermarias de isolamento e 2 pacientes que permanecem hospitalizados em UTI. Essa tabela também acho que está um pouco difícil de vocês verem os dados, mas é uma tabela que mostra um acompanhamento da investigação do ambiente lá no Hospital Nossa Senhora da Conceição, o ambiente da UTI, por onde a maioria desses pacientes esteve, então, hospitalizado nesse período. E nós temos aqui 3 períodos diferentes de coleta de amostras do ambiente. Uma coleta que foi realizada em março, uma coleta que foi realizada na primeira semana de abril, logo depois da identificação dos primeiros casos, e uma coleta que foi realizada no dia 8 de abril. Essas coletas foram realizadas sempre após o hospital ter realizado o procedimento de higienização do ambiente, normalmente limpeza terminal, e isso foi verificado, então, que essa higienização do ambiente, em alguns momentos, não estava satisfatória, não estava adequada. Foi identificado, então, na primeira coleta, presença de Klebsiella produtora de KPC em pia de torneira, da UTI, de 2 áreas distintas, além da gente identificar pseudomonas, resistente a carbapenêmico, e também um Enterobacter resistente a carbapenêmico, que este isolado aqui não foi investigado quanto à produção de alguma carbapenemase. No segundo momento de coleta, em 1º de abril, nós identificamos então também na torneira, onde é realizada a higienização de mãos, presença de Burkholderia, de Stenotrofomonas, e numa área específica da UTI, um Enterobacter cloace, produtor de NDM, além de uma Stenotrofomonas. Da mesma forma, também foi identificado numa outra pia, uma Cloivera resistente a carbapenêmico, Enterobacter cloace resistente a carbapenêmico e Stenotrofomonas também. Além de um Acinetobacter aqui também numa outra área da UTI. No dia 8 de abril, após, então, novamente ser realizado o procedimento de higienização, limpeza terminal do ambiente,
Os swabs foram novamente coletados do ambiente e não foi identificada a presença de nenhum micro-organismo no ambiente. Então, esse foi uma determinação, uma conduta que foi realizada pelo hospital, seguindo nossa orientação também, para que a gente pudesse avaliar o quanto o ambiente em volta desses pacientes estava comprometido, no sentido de auxiliar no processo de estar carreando, então, esses mecanismos de resistência. Diante desse contexto, então, quais foram as ações já realizadas e que ainda estão em andamento? O grupo de investigação definiu algumas ações prioritárias. Então, num primeiro momento, foi feita a divulgação de um alerta sanitário. Esse alerta sanitário saiu em conjunto com a Vigilância Municipal e a Vigilância Estadual e foi encaminhado, então, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Juntamente com isso, né, mais ou menos no mesmo momento, a Anvisa emitiu a nota técnica relacionada, então, à pesquisa, ao diagnóstico de enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos, diagnóstico fenotípico, encaminhamento das amostras para a pesquisa genotípica, além de orientações de tratamento e também orientações de conduta de controle de infecção. Também fizemos uma coleta e acompanhamento do paciente e dos familiares do paciente de Alvorada. Então, aquele paciente que foi identificado a providência e que foi o paciente considerado infectado nessa situação, ele é um paciente que não é do município de Alvorada, não é do município de Porto Alegre, desculpe, ele é de Alvorada, e o Estado, então a Vigilância Estadual, desencadeou uma ação junto com os monitores do EpiSUS para fazer o acompanhamento desse paciente. Esse paciente foi monitorado para verificar em quais unidades de saúde ele estava sendo atendido. Ele estava sendo atendido, então, em domicílio já há algum tempo. A unidade de saúde que ele é vinculado foi orientada para manter o atendimento dele a domicílio, para que ele não precisasse se deslocar e, enfim, circular pela unidade. E todos os familiares dele que moram, né, na mesma residência concederam, então, concordaram em fazer SWAB de vigilância, cultura de vigilância, para a investigação de uma possível colonização por NDM. E não houve nenhum resultado nos familiares positivos para NDM. Também, juntamente com isso, foi feita uma coleta de saneantes, dos saneantes utilizados no Hospital Nossa Senhora da Conceição, uma vez que o ambiente se mostrou bastante contaminado, mesmo após a realização da limpeza terminal. Então, além do processo de trabalho estar sendo avaliado, uma outra questão que foi avaliada é a possibilidade de algum saneante não estar sendo efetivo o suficiente no processo de higienização. Essas amostras foram encaminhadas, então, para o LACEN, a coleta foi realizada pela Vigilância Municipal e Estadual, e os resultados já vieram satisfatórios para essas coletas, então, a princípio, os saneantes estão adequados. Foi realizada também uma inspeção sanitária na lavanderia e na farmácia do Hospital Nossa Senhora da Conceição, para verificar as condições, então, da higienização das roupas e também as condições da diluição dos saneantes. E foi feita entrevista com os familiares, com todos os familiares dos casos, e revisão dos prontuários dos casos para buscar os contatos desses casos e fazer uma investigação, então, das características desses contatos e se seriam pacientes que estariam em alguma suspeita de estarem colonizados ou com alguma infecção. Quais ações foram desencadeadas, então, pelo município de Porto Alegre e estão em andamento? Então, o acompanhamento direto das ações do controle de infecção no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Durante as primeiras semanas, nós estivemos mais do que uma vez durante a semana junto com o hospital para acompanhar as medidas que estavam sendo adotadas. E a partir da vinda do Ministro da Saúde, da Corregedoria Geral da União a Porto Alegre, foi instituído, então, um comitê, um grupo
para monitoramento da crise, e esse grupo tem se reunido então semanalmente. Liberação dos leitos da UTI deste hospital para realização de limpeza terminal. Então, o hospital remanejou alguns dos pacientes para uma outra área, para a sala de recuperação, para poder fazer uma efetiva limpeza terminal na sua UTI, já que isso não estava sendo adequadamente realizado há alguns meses. Reunião com todos os serviços de controle de infecção da cidade, dos hospitais da cidade, e com os laboratórios de microbiologia, para a discussão da situação e levantamento de problemas. Então, para que a gente pudesse ter uma discussão mais ampla com todos os hospitais e conseguir homogeneizar a informação no sentido de disseminar a nota técnica da Anvisa, divulgar a nota técnica da Anvisa, tornar ela pública, esclarecer dúvidas e, ao mesmo tempo, observar as dificuldades que são enfrentadas pelos laboratórios para o cumprimento disto. Fizemos também uma reunião específica com os laboratórios de microbiologia para discussão da nota técnica. Fizemos um levantamento junto aos hospitais e aos laboratórios de amostras de 2012 que poderiam estar armazenadas e que poderiam ter sido enviadas para o LACEN, para que a gente pudesse fazer investigação de NDM, uma vez que essas amostras estivessem armazenadas. Cabe ressaltar que a maioria das instituições não tem amostra armazenada, então são poucas as instituições que têm algumas amostras armazenadas. E visita a todas as CCIHs para acompanhamento das ações. Esse é um processo que a gente ainda está desencadeando. Parceria com o grupo de pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre para pesquisa de outras carbapenemases. Então, nessa situação de crise do Hospital Nossa Senhora da Conceição, para não precisar, e da cidade como um todo também, para não precisar aguardar os resultados da Fiocruz, que ainda levam um certo tempo. Então, a Vigilância Sanitária de Porto Alegre fez uma parceria com o grupo de pesquisa do Hospital de Clínicas para que todos os hospitais que tenham interesse de encaminhar amostras enviem amostras para lá. Cabe ressaltar também que o Hospital Santa Casa, agora nos últimos dias, também desenvolveu metodologia de PCR para pesquisa de NDM, então também está capacitado para fazer essa investigação. Estamos concluindo um manual que já estava em andamento, não foi desencadeado esse manual por conta dessa situação, mas ele vai servir também para essa situação. É um manual de controle de multiresistentes que a gente vai publicar, então, para todo o estado e deixar disponível online. Elaboração de material informativo para a comunidade, para que a gente possa distribuir e deixar disponível nos hospitais, para que os pacientes e familiares possam ter acesso e criar uma cultura dos familiares de aprenderem como lidar com essas situações e como se comportar dentro do ambiente hospitalar. E elaboração do Programa Municipal de Controle das Infecções, que é, na verdade, acho que o maior ganho que nós vamos ter com essa situação é conseguir estruturar melhor o nosso programa de controle de infecção aqui do município de Porto Alegre. Aqui, então, tem um quadro com todos os contatos e nomes das pessoas que fazem parte do grupo de investigação. Então, o EPSUS, Ministério da Saúde, Anvisa, Vigilância Estadual e Municipal, Hospital Nossa Senhora da Conceição também. E esses dados todos, eles foram, então, disponibilizados pelos hospitais, pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição e pelo Hospital Santa Casa, e estão sendo constantemente atualizados num relatório semanal que a gente tem de monitoramento da situação. Obrigada.